É com enorme prazer que eu te recebo no nosso primeiro episódio da série Entrevista com Vampiro. Eu sou o Gustavo Borges, serei o seu narrador vampiresco e sem mais delongas, vamos dar início. Entrevista com Vampiro. Anne Rice, parte 1. Compreendo, disse o vampiro, caminhando lentamente pela sala até a janela. Durante muito tempo permaneceu de pé em frente à luz fraca e à torrente de tráfego da rua de Visadeiro. Agora o rapaz conseguia ver os móveis da sala mais claramente. A mesa de carvalho redonda, as cadeiras. Numa das paredes uma bacia pendia sobre o espelho. Apoiou a maleta na mesa e esperou. Qual a quantidade de fita você trouxe? Perguntou o vampiro virando-se de modo que o menino pudesse ver o seu perfil. O suficiente para registrar a história de uma vida? Certamente se for uma vida movimentada. Às vezes chego a entrevistar 3 ou 4 pessoas numa noite de sorte. Mas tem que ser uma boa história. É claro, respondeu o vampiro. Então gostaria de lhe contar a história de minha vida. Gostaria muitíssimo de fazê-lo. Ótimo, disse o jovem, e tirou rapidamente o pequeno gravador da maleta, testando a fita e as pilhas. Estou realmente ansioso para saber o porquê você acredita nisso. Por quê? Não, disse o vampiro rispidamente. Não podemos começar desse jeito. Seu equipamento já está pronto? Está. Então sente-se. Vou acender a lâmpada. Pensei que os vampiros não gostassem de luz, comentou o rapaz. Mas caso ache que a escuridão pode ajudar a criar uma atmosfera... E então parou de falar. O vampiro o observava de costas para a janela. O rapaz não conseguia tirar nenhuma informação daquela expressão, mas ainda assim havia algo no vulto quieto que o perturbava. Começou novamente a tentar falar, mas não disse nada. E então viu, com alívio, que o vampiro se dirigia à mesa, apertando o interruptor. A sala foi imediatamente invadida por uma desagradável luz amarela, e o rapaz, fitando o vampiro, não pôde deixar de engolir em seco. Seus dedos bailaram novamente pela mesa, agarrando-o à borda. Meu Deus! Murmurou, fitando sem falar o vampiro. O vampiro era incrivelmente branco e suave, como se tivesse sido esculpido em ossos decorados. Seu rosto parecia tão inanimado quanto uma estátua, exceto pelos olhos verdes e brilhantes que examinavam o rapaz atentamente. Como se fossem chamas saindo de um crânio. O vampiro sorriu quase que melancolicamente, e a substância branca e macia do seu rosto se moveu com as infinitas linhas flexíveis, mas mínimas de um desenho animado. Compreende? Perguntou-o suavemente. O rapaz estremeceu, levantando a mão como se quisesse se proteger de uma luz poderosa. Seus olhos passaram lentamente pelo paletó preto, de bom corte que tinha somente vislumbrado no bar. As longas dobras da capa e o lenço de seda negra amarrado ao pescoço, e o brilho do colarinho branco tão branco quanto a carne do vampiro. Fitou espantado, seu cabelo era cheio e negro, as ondas cuidadosamente penteadas para cobrir a ponta das orelhas, os cachos que mal tocavam a borda do colarinho branco. Agora, ainda quer a entrevista? Perguntou o vampiro. A boca do rapaz ficou aberta sem emitir nenhum som, balançava a cabeça e depois disse, quero. O vampiro se sentou à frente, inclinou-se e disse calma e confidencialmente, não tenha medo, simplesmente ligue o gravador. E então se estendeu sobre a mesa. O rapaz se encolheu com o suor descendo por sua face. O vampiro pousou pesadamente a mão sobre o ombro do rapaz e disse, acredite-me, não lhe farei mal. Quero essa oportunidade. É mais importante para mim do que pode lhe parecer agora. Quero que comece. Retirou a mão e sentou calmamente, esperando. O rapaz precisou de algum tempo para enxugar a testa e os lábios com um lenço, verificar se o microfone estava ligado, apertar o botão e dizer que o aparelho estava funcionando. Você não foi sempre um vampiro, não é? Não, respondeu o vampiro. Eu era um homem de 25 anos quando me tornei um vampiro, no ano de 1791. O rapaz se espantou com a precisão da data e repetiu antes de perguntar. Como aconteceu? Há uma resposta muito simples, mas acredito que não queira dar a resposta simples. Acho que desejo contar a verdadeira história. Sim, disse o jovem rapidamente. Dobrava e redobrava o lenço, passando constantemente sobre os seus lábios. Aconteceu uma tragédia, começou o vampiro, com o meu irmão mais novo. Ele morreu. E então o vampiro parou de modo que o rapaz pirragueou e enxugou o rosto novamente antes de enfiar o lenço quase que impacientemente no bolso. Isso é doloroso para você? Perguntou timidamente. Parece ser? Perguntou o vampiro. Não, balançou a cabeça. Eu só contei essa história para uma outra pessoa. Isso foi há muito tempo. Não me é doloroso. Na época morávamos em Louisiana. Tínhamos recebido terras do governo e iniciado 2 plantações de um indigo no Mississippi, muito próximo a Nova Orleans. Ah, esse sotaque!
disse o rapaz em voz baixa. Por um instante, o vampiro o fitou inexpressivamente. Tem o sotaque? Começou a rir. E o jovem desconcertado respondeu rapidamente. Reparei no bar, quando lhe perguntava como ganhava a vida. É somente uma leve acentuação das consoantes. Só isso. Nunca suspeitaria que fosse francês. Está certo, assegurou-lhe o vampiro. Não estou tão chocado quanto pode parecer. Só que de vez em quando me esqueço. Mas deixe-me continuar, por favor. Falávamos sobre as plantações. Na verdade, tem muita relação com o fato de ter me tornado um vampiro. Mas chegaremos lá. Levávamos uma vida simultaneamente luxuosa e primitiva, e nós próprios achávamos muito atraente. Compreenda, vivíamos muito melhor do que jamais viveríamos na França. Talvez a completa solidão de Louisiana nos fizesse pensar assim, mas uma vez formada esta impressão, ela passou a ser verdadeira. Lembro-me dos móveis importados que atravancavam a casa. O vampiro sorriu. E o cravo? Era adorável. Minha irmã costumava tocar nas tardes de verão, sentava-se em frente ao teclado de costas para as janelas francesas abertas, e ainda me lembro da música suave e rápida, da visão do brejo estendendo-se atrás dela, dos ciprestes cobertos de trepadeira se elevando de encontro ao céu, e havia o som do pântano, um coral de criatura, os gritos dos pássaros. Acho que amava aquilo. Tornava os móveis pau-de-rosa ainda mais preciosos, a música ainda mais delicada e encantadora. Mesmo quando as glícias arrebentaram as janelas do sótão e estenderam suas gáveas até os tijolos brancos, em menos de um ano. E sim, nós amávamos. Todos, a não ser o meu irmão. Acho que nunca ouvi reclamar de nada, mas sabia como ele se sentia. Na época, meu pai havia morrido e eu tinha me tornado o chefe da casa, tendo de defendê-lo constantemente de minha mãe e minha irmã. Queriam que os levasse a visitar as festas de Nova Orleans, mas eu odiava essas coisas. Acho que parou de acompanhá-las antes dos 12 anos. As orações eram o seu único interesse. Orações e as vidas ascéticas dos santos. Finalmente construí um oratório para ele fora de casa, e ali ele começou a passar praticamente o dia todo, e frequentemente algumas noites. Isso é realmente uma ironia. Ele era tão diferente de nós, tão diferente de todo mundo, e eu era tão comum, ainda não tinha absolutamente nada de extraordinário. O vampiro sorriu. Às vezes à tarde ia à sua procura e o encontrava no jardim, perto do oratório, sentado numa calma absoluta, em um banco de pedra que havia por ali. Ele contava as dificuldades que tinha com os escravos, como desconfiava dos capatazes, ou falava sobre o tempo, sobre os meus agentes. Falava de todos os problemas que constituíam a matéria e a finalidade da minha existência. Ele o ouvia fazendo poucos comentários, sempre compreensivo, de modo que, quando o deixava, tinha a exata impressão de que havia resolvido tudo para mim. Achava que não podia lhe negar nada, e jurei que, apesar de toda a imensa dor por perdê-lo, entraria para o seminário quando chegasse a época. Claro que estava enganado. O vampiro parou durante algum tempo. O rapaz simplesmente o fitou e depois ele recomeçou, como se tivesse sido afastado dos seus pensamentos, gaguejando, como se não conseguisse encontrar as palavras adequadas. Ah, então ele queria ser padre? Perguntou o rapaz. O vampiro o estudou como se tentasse compreender o significado da expressão e então respondeu: quero dizer que estava enganado ao meu respeito, a respeito de meu desejo de não lhe negar nada. Seu olhar atravessou a parede ao longe e se fixou nos vidros da janela. Ele começou a ter visões. Visões verdadeiras? Perguntou o rapaz, mas hesitante, como se estivesse pensando em outra coisa. Acho que não, respondeu o vampiro. Começaram quando ele tinha 15 anos. Na época, era um rapaz muito bonito, tinha a pele mais macia e os maiores olhos azuis que eu já vi. Era forte. Não era frágil como eu sou agora, e então, mas seus olhos, quando ele olhava dentro dos olhos, sentia como se estivesse sozinho no fim do mundo, numa praia oceânica batida pelos ventos, sem nada além do rugido macio das ondas. E a você, pessoa linda e maravilhosa que chegou ao final do nosso primeiro episódio da série Entrevista com o Vampiro, por favor, dicas, sugestões, comente, que serão todas muito bem-vindas. Agradeço muito e até o próximo episódio.